Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com seus corações. Uma história sobre escolhas difíceis, amor inesperado e a força de uma mulher que mudou completamente a vida de quem menos esperava. Vocês vão conhecer Mariana, uma jovem de apenas 21 anos que se viu diante de uma proposta que poucos teriam coragem de aceitar. E Rafael, um empresário que achava que podia comprar qualquer coisa neste mundo, até descobrir que existem coisas que o dinheiro jamais consegue alcançar. Mas o que me emociona mais nesta história é Amélia, uma mulher que encontrou em Mariana algo que buscava há anos e que se tornou a peça fundamental para uma transformação que ninguém imaginava possível. Sem entregar muito, posso adiantar que vocês vão presenciar momentos de tensão extrema, um parto que mudou tudo e uma decisão que provou que o amor verdadeiro pode nascer nas circunstâncias mais improváveis. Mas tem algo mais nesta história que vai surpreender vocês. Algo sobre família, sobre pertencimento e sobre como às vezes precisamos quase perder tudo para descobrir o que realmente importa. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, por deixarem seus comentários carinhosos, por compartilharem nossas histórias com quem vocês amam. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com muito carinho para vocês. E me contem aqui nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história hoje? Estão preparando um chá quentinho, organizando a casa, ou simplesmente relaxando depois de um dia corrido? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. O sol da manhã de quinta-feira entrava pela janela da cozinha da família Almeida quando Mariana Silva terminou de arrumar os brinquedos espalhados pela sala. Aos 21 anos, ela trabalhava como babá e doméstica há 3 anos, cuidando dos 2 filhos pequenos de um casal de classe média alta no bairro Jardins. Suas mãos, sempre cuidadosas e delicadas, organizavam cada objeto no lugar certo, com a paciência de quem realmente gostava do que fazia. Mariana tinha um jeito especial com crianças, uma doçura natural que fazia com que os pequenos Lucas e Sofia se grudassem nela como se fosse da família. Tia Mari, você vai ficar para sempre com a gente? Lucas sempre perguntava na hora de dormir, e ela sorria, fazendo carinho no cabelo dele sem saber direito o que responder. O salário que recebia era honesto e suficiente para ajudar em casa, mas Mariana sempre sonhava com algo maior. Morava com os pais, João e Rosa, num apartamento pequeno mas aconchegante no bairro Vila Madalena. João trabalhava como motorista de aplicativo e Rosa era costureira, e juntos conseguiam manter a família com dignidade, sem luxos, mas também sem passar necessidade. Filha, você é nova demais para se preocupar tanto com dinheiro, João sempre dizia quando a via fazendo contas e planejando o futuro. Mas Mariana tinha um sonho que não saía da cabeça. Queria comprar uma casinha para os pais, um lugar onde eles pudessem envelhecer sem pagar aluguel, onde a mãe pudesse ter um jardim pequeno e o pai tivesse uma garagem para cuidar do carro. Era um sonho simples, mas que parecia distante demais com a renda que a família tinha. Naquela manhã de quinta, enquanto preparava o lanche das crianças, Mariana não conseguia parar de pensar na conversa que tinha ouvido no dia anterior. Estava esperando o ônibus na parada, quando 2 mulheres bem vestidas comentavam sobre uma conhecida que tinha ganhado uma quantia impressionante fazendo algo que elas chamavam de gestação para terceiros. A Beatriz conseguiu comprar um apartamento só com esse trabalho. Uma delas comentava ajeitando a bolsa no ombro. Imagina só, R$500 mil por 9 meses. É mais do que muito executivo ganha em 3 anos. A outra mulher assentiu impressionada e baixou a voz como se estivesse contando um segredo. Mas tem que ser menina direita, sabe? Eles fazem questão de que seja alguém pura, sem filho, sem complicação. Os ricos não querem qualquer uma para carregar o herdeiro deles. Mariana tinha ficado ali parada, fingindo mexer no celular, mas cada palavra daquela conversa ecoava na cabeça dela como se fosse um chamado do destino. Durante o resto do dia, não conseguiu se concentrar direito no trabalho. R$500 mil era uma quantia que ela nem conseguia imaginar direito. O suficiente para comprar a casa dos sonhos para os pais e ainda sobrar dinheiro para ela começar a própria vida. Sempre foi uma moça certinha, nunca teve namorado sério,
nunca se envolveu em confusão e sabia que tinha o perfil que aquelas mulheres tinham descrito. Mas a ideia de carregar o filho de um estranho por dinheiro parecia ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Será que eu teria coragem de fazer uma coisa dessas? Se perguntava, enquanto dava banho na pequena Sofia, observando como a criança confiava nela completamente. Havia algo de maternal em Mariana, que sempre despertava comentários das pessoas, como se ela tivesse nascido para cuidar e proteger, e talvez isso fosse exatamente o que alguém procurava. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou os pais assistindo televisão na sala, conversando sobre os planos para o fim de semana. Rosa comentava sobre uma promoção de tecidos que tinha visto na loja, enquanto João calculava quantas corridas precisava fazer para juntar o dinheiro do aluguel do próximo mês. Mariana se sentou no sofá entre eles, sentindo o aroma familiar da casa e o carinho que sempre existiu naquela família simples, mas unida. "Como foi o trabalho hoje, filha?" Rosa perguntou, passando a mão no cabelo dela com aquele jeito protetor de sempre. "Foi bom, mãe. As crianças estão crescendo rápido", Mariana respondeu, mas a mente estava longe dali, pensando nas possibilidades que aquela conversa da parada de ônibus tinha despertado. Naquele momento, tomou uma decisão que sabia que podia mudar tudo. Ia pesquisar sobre esse assunto e descobrir se realmente existia uma oportunidade assim na vida real. No dia seguinte, durante o horário de almoço, Mariana foi até uma lan house próxima ao trabalho para pesquisar na internet sobre gestação de substituição. Descobriu que existiam clínicas especializadas em reprodução assistida, que faziam a intermediação entre casais que não conseguiam ter filhos e mulheres dispostas a ajudá-los realizando esse sonho. As informações eram técnicas e detalhadas, falando sobre contratos, exames médicos, acompanhamento psicológico, mas o que mais chamou sua atenção foram os valores mencionados em alguns fóruns, de 200 mil a 800 mil reais, dependendo das exigências e da situação financeira dos futuros pais. Mariana anotou alguns telefones e endereços num papel que guardou cuidadosamente na carteira, o coração batendo mais rápido a cada informação nova que descobria. Durante os dias seguintes, Mariana não conseguia parar de pensar no assunto. Pesquisou mais sobre o processo, descobriu que era legal e regulamentado, que existia todo um acompanhamento médico e jurídico para proteger todas as partes envolvidas. Leu depoimentos de mulheres que tinham passado por isso e se sentiam realizadas por ter ajudado famílias a serem felizes, além de terem conseguido conquistar seus próprios objetivos financeiros. "Não é só sobre o dinheiro", uma delas escreveu num fórum. "É sobre dar a chance para alguém ser pai e mãe, e ao mesmo tempo realizar nossos próprios sonhos. Foi a melhor decisão que já tomei na vida." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Mariana, que começou a enxergar a situação não apenas como uma oportunidade financeira, mas como algo que poderia ter um significado maior. A cada dia que passava, a ideia fazia mais sentido na cabeça dela. Mariana sempre foi uma pessoa generosa, que gostava de ajudar os outros, e a possibilidade de ajudar um casal a realizar o sonho de ter um filho enquanto conquista os próprios objetivos parecia perfeita demais para ser verdade. Conversava consigo mesma durante as tarefas domésticas, imaginando como seria usar o dinheiro para dar uma vida melhor para os pais. Talvez até abrir um pequeno negócio próprio depois. "Se Deus colocou essa oportunidade no meu caminho, deve ser por algum motivo", pensava enquanto dobrava as roupas das crianças. A fé sempre foi importante na vida dela, e Mariana acreditava que o destino tinha formas misteriosas de nos guiar para onde precisamos estar. Foi numa sexta-feira à tarde, quando estava organizando a despensa da casa onde trabalhava, que Mariana finalmente tomou coragem de ligar para uma das clínicas que tinha anotado. O coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir, mas respirou fundo e discou o número. "Clínica Reprodução e Vida, bom dia." Uma voz feminina e profissional atendeu do outro lado. "Oi, bom dia. Eu gostaria de saber informações sobre gestação de substituição." Mariana conseguiu falar, a voz saindo mais baixa do que ela queria. "Claro, é sobre ser gestante ou sobre procurar uma gestante?" A recepcionista perguntou com naturalidade, como se fosse a pergunta mais comum do mundo. "Sobre ser gestante", Mariana respondeu sentindo as bochechas esquentarem, mesmo sabendo que ninguém podia vê-la. "Perfeito.
Vou agendar uma conversa com nossa coordenadora para a próxima semana. Pode vir na segunda-feira às 14h. Quando desligou o telefone, Mariana ficou alguns minutos parada ali na despensa, tentando acreditar que tinha acabado de dar o primeiro passo para uma mudança gigante na vida dela. Tinha uma consulta marcada, uma oportunidade real de descobrir se esse caminho fazia sentido para ela. Durante o fim de semana, não contou nada para os pais, preferindo esperar para saber mais detalhes antes de causar preocupação desnecessária. Mas mal conseguia dormir, a mente voando entre a ansiedade e a expectativa de descobrir se aquele sonho podia se tornar realidade. Se for para dar certo, vai dar certo, repetia para si mesma, como sempre fazia quando estava nervosa com alguma coisa importante. A segunda-feira chegou mais devagar do que Mariana esperava, e ela passou a manhã toda no trabalho tentando se concentrar nas atividades com as crianças, mas o pensamento estava completamente voltado para a consulta da tarde. Disse para a patroa que precisava sair mais cedo por causa de um compromisso médico, o que tecnicamente não era mentira, e às 1h30 já estava parada em frente ao prédio espelhado da Clínica Reprodução e Vida, no coração do bairro Itaim Bibi. O lugar era elegante e moderno, com uma fachada que transmitia seriedade e confiança, bem diferente dos postos de saúde que ela estava acostumada a frequentar. Mariana ajeitou a blusa e respirou fundo antes de entrar, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia naquele momento de decisão. A recepção era toda decorada em tons claros, com plantas naturais e uma atmosfera acolhedora que ajudava a diminuir a tensão do ambiente médico. Mariana se apresentou para a recepcionista, uma mulher simpática de meia-idade que a conduziu até uma sala de espera reservada. A doutora Patrícia já vai te atender, querida. Pode ficar tranquila. Ela é muito gentil e vai esclarecer todas as suas dúvidas, a funcionária disse com um sorriso maternal que fez Mariana se sentir um pouco mais à vontade. Enquanto esperava, observou os quadros nas paredes que mostravam famílias felizes com bebês e imaginou se um dia sua decisão poderia resultar em uma dessas fotografias de alegria e realização. Poucos minutos depois, uma mulher elegante de cerca de 40 anos apareceu na porta da sala. Mariana, sou a doutora Patrícia, coordenadora do programa de gestação de substituição. Venha, vamos conversar, ela disse estendendo a mão com um aperto firme e acolhedor. O consultório era amplo e bem iluminado, com uma mesa grande e poltronas confortáveis que criavam um ambiente mais parecido com uma sala de estar do que com um consultório médico tradicional. Primeiro, quero que você saiba que não existe pressão nenhuma aqui. Estamos aqui para esclarecer dúvidas e, se você decidir seguir em frente, garantir que tudo seja feito da forma mais segura e transparente possível. A doutora começou, e Mariana sentiu que estava no lugar certo. Durante quase 2 horas, a doutora Patrícia explicou todo o processo nos mínimos detalhes. Falou sobre os exames médicos necessários, o acompanhamento psicológico, os aspectos legais do contrato, os cuidados durante a gravidez e, principalmente, sobre o perfil das famílias que procuravam o serviço. Temos uma lista de espera de casais muito criteriosos, pessoas bem-sucedidas que por algum motivo não conseguem ter filhos naturalmente e procuram alguém especial para ajudá-los nessa jornada. Ela explicou, folheando uma pasta com informações. O valor varia entre 300 mil e R$1 milhão, dependendo das exigências específicas e da situação financeira da família interessada. Mas posso adiantar que, pelo seu perfil, você tem grandes chances de atrair propostas muito interessantes. Mariana ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas quando tinha dúvidas e sentindo que aquela oportunidade era ainda melhor do que tinha imaginado. Ao final da conversa, a doutora entregou uma pasta com formulários e informações detalhadas. Se você decidir seguir em frente, precisa preencher esses documentos e fazer uma bateria de exames que nossa clínica vai custear. Depois disso, seu perfil entra no nosso banco de dados e as famílias interessadas podem solicitar uma entrevista. Ela explicou, enquanto Mariana folheava os papéis com curiosidade. Uma última coisa importante. Nossos clientes são pessoas muito discretas e bem-sucedidas. Eles valorizam muito a privacidade e a seriedade do processo. Se houver interesse mútuo, vocês vão se conhecer pessoalmente antes de qualquer decisão final. Mariana assentiu, entendendo que estava lidando com um mundo completamente diferente do seu,
mas que parecia organizado e confiável. Saiu da clínica com a pasta debaixo do braço e uma mistura de ansiedade e empolgação correndo pelas veias. Durante o trajeto de volta para casa no ônibus, não conseguia parar de pensar em tudo que tinha ouvido. R$1 milhão era uma quantia que mudaria não só a vida dela, mas de toda a família, de uma forma que ela nunca tinha ousado sonhar. Imaginou a cara dos pais quando ela conseguisse comprar uma casa grande para eles, com quintal e tudo o que sempre quiseram. Pensou em como seria reconfortante saber que tinha dado uma contribuição importante para a felicidade de uma família, ajudando a realizar o sonho mais básico e fundamental de qualquer casal: ter um filho para amar e cuidar. Naquela noite, depois que os pais foram dormir, Mariana se trancou no quarto e começou a preencher os formulários com calma e atenção. Eram perguntas sobre sua saúde, histórico familiar, estilo de vida, objetivos pessoais e motivações para participar do programa. Em uma das questões, perguntavam qual era o principal motivo que a levava a considerar essa possibilidade, e ela escreveu com sinceridade: quero ajudar uma família a ser feliz e, ao mesmo tempo, conquistar estabilidade financeira para cuidar melhor dos meus pais e construir meu próprio futuro. Releu cada frase várias vezes, sentindo que tinha conseguido expressar exatamente o que sentia em relação a toda aquela situação nova e desafiadora. Na semana seguinte, Mariana fez todos os exames solicitados pela clínica: sangue, urina, ultrassom, exames ginecológicos completos e até mesmo uma avaliação psicológica com uma especialista em reprodução assistida. Todos os resultados confirmaram o que ela já sabia. Estava em perfeita saúde física e mental, com todas as condições ideais para uma gravidez tranquila e bem-sucedida. Você tem um perfil excepcional, a doutora Patrícia comentou quando recebeu os laudos. Jovem, saudável, equilibrada emocionalmente e com motivações muito claras. Tenho certeza de que logo vamos ter propostas interessantes para você avaliar. Mariana sorriu, sentindo uma confiança crescente de que estava tomando a decisão certa para sua vida. 2 semanas depois, a ligação que mudaria tudo chegou numa quarta-feira de manhã. Mariana, temos uma proposta muito especial para você. A voz da doutora Patrícia soava animada do outro lado da linha. É um empresário muito bem-sucedido, solteiro, que quer ter um herdeiro e está disposto a pagar R$700 mil pelo serviço. Ele e a mãe dele gostariam de conhecê-la pessoalmente neste sábado, se você estiver disponível. Mariana sentiu o coração acelerar tanto que teve que se apoiar na parede da cozinha onde estava quando atendeu o telefone. R$700 mil era mais dinheiro do que ela tinha imaginado na vida inteira. Uma quantia que resolveria todos os problemas financeiros da família e ainda abriria portas para um futuro que ela nem ousava sonhar. Como é o nome dele? Mariana perguntou, tentando manter a voz calma apesar da ansiedade que tomava conta do corpo inteiro. Rafael Mendes, 32 anos, dono de uma empresa de tecnologia muito respeitada no mercado. A mãe dele, Dona Amélia, é quem vai acompanhá-lo na reunião. São pessoas muito educadas e sérias, você vai gostar. A doutora explicou com o tom profissional de sempre. A reunião será aqui na clínica, no sábado às 10 da manhã. É só uma conversa inicial para vocês se conhecerem e verem se existe sintonia. Nada é definitivo ainda, é apenas o primeiro contato. Mariana confirmou presença e desligou o telefone com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa, sabendo que o sábado seria o dia mais importante da sua vida até aquele momento. Durante os dias que se seguiram, Mariana mal conseguia se concentrar em qualquer coisa. Contou para os pais que tinha uma entrevista de emprego muito importante no sábado, sem entrar em detalhes sobre o que realmente estava acontecendo. Não queria criar expectativas desnecessárias antes de ter certeza de que tudo ia dar certo. Rosa ajudou a escolher a roupa mais bonita que ela tinha, uma blusa azul clara e uma calça social preta, que faziam ela parecer mais madura e confiante. Você vai se sair muito bem, filha. Sempre foi uma menina especial, João disse na sexta à noite, dando um beijinho na testa dela com aquele carinho de pai que sempre a tranquilizava nos momentos mais difíceis. O sábado chegou com um céu azul claro e sem nuvens, como se o próprio universo estivesse conspirando para que tudo desse certo. Mariana acordou 2 horas mais cedo que o normal, tomou um banho demorado e caprichou na aparência, querendo causar a melhor impressão possível.
Escolheu uma maquiagem leve e natural, prendeu o cabelo num rabo de cavalo baixo e elegante e vestiu a roupa que tinha separado com tanto cuidado. Quando se olhou no espelho antes de sair, viu uma mulher determinada e confiante, muito diferente da menina insegura que tinha entrado na clínica pela primeira vez 2 semanas antes. Vai dar tudo certo, sussurrou para o próprio reflexo, respirando fundo para acalmar os nervos que dançavam no estômago. Chegou na clínica 15 minutos antes do horário marcado e foi recebida pela doutora Patrícia, que a levou para uma sala de reuniões mais reservada, diferente do consultório onde tinham conversado anteriormente. Eles já chegaram e estão numa sala ao lado. Rafael é exatamente como eu imaginava, sério, elegante e direto ao assunto. A mãe dele, Dona Amélia, é uma senhora muito carinhosa que demonstrou grande interesse em conhecê-la pessoalmente, a médica explicou enquanto arrumava alguns papéis na mesa. Lembre-se, seja natural, seja você mesma. Eles procuram alguém autêntica, não alguém tentando interpretar um papel. Mariana assentiu, sentindo que a sinceridade sempre foi uma das suas melhores qualidades e que não teria dificuldade em ser ela mesma naquele momento tão importante. Quando a porta se abriu e Rafael Mendes entrou na sala, Mariana sentiu uma sensação estranha, como se o ar tivesse ficado mais denso ao redor dela. Ele era alto, com cabelos castanhos bem cortados, olhos escuros e penetrantes, e uma presença que ocupava o ambiente mesmo em silêncio. Vestia um terno azul marinho impecável e carregava uma pasta de couro que demonstrava a seriedade com que encarava aquela reunião. Prazer em conhecê-la, Mariana. Sou Rafael, ele disse estendendo a mão com um aperto firme e olhando diretamente nos olhos dela. Logo atrás dele, entrou uma senhora elegante de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos bem penteados e um sorriso caloroso que contrastava com a frieza educada do filho. E eu sou Amélia, mãe do Rafael. Que prazer conhecer você, querida. Ela disse com uma voz doce e acolhedora que imediatamente fez Mariana se sentir mais à vontade. Durante a primeira hora de conversa, Rafael manteve um tom profissional e direto, explicando suas motivações para ter um filho e suas expectativas em relação ao processo. Construí uma empresa sólida e bem-sucedida, mas sinto que falta algo fundamental na minha vida. Um herdeiro para dar continuidade ao que construí e alguém para amar verdadeiramente. Ele disse com uma seriedade que não deixava dúvidas sobre a importância daquele momento para ele. Não estou interessado em relacionamentos complicados ou jogos emocionais. Quero algo claro, transparente, onde todas as partes saibam exatamente o que esperar. Mariana ouviu atentamente, percebendo que por trás daquela formalidade existia um homem que realmente desejava ser pai, mas que tinha construído muros emocionais para se proteger de decepções. Dona Amélia, por sua vez, fazia perguntas mais pessoais e calorosas, querendo saber sobre a família de Mariana, seus sonhos e suas motivações para aceitar aquela proposta tão particular. Minha filha, você parece uma menina muito especial, com uma luz no olhar que me lembra muito de mim quando era jovem, Dona Amélia comentou em determinado momento, tocando delicadamente na mão de Mariana. Sempre sonhei em ter uma filha, mas Deus me deu só o Rafael. Ver uma moça como você dispostas a nos ajudar a realizar o sonho de ter um neto é uma bênção que eu nem imaginava possível. Rafael observou a interação entre sua mãe e Mariana com atenção, percebendo como a jovem respondia com naturalidade e carinho às demonstrações de afeto da senhora. Era exatamente o tipo de pessoa que ele procurava. Alguém genuína, sem falsidade, capaz de tratar sua família com respeito e cuidado. Você tem experiência com crianças? Ele perguntou, e Mariana contou sobre seu trabalho como babá, falando com carinho das crianças que cuidava e de como sempre se sentiu natural nesse papel. Ao final da reunião, que durou quase 3 horas, todos pareciam satisfeitos com o encontro. Rafael mantinha sua postura profissional, mas Mariana conseguia perceber que ele tinha gostado dela, mesmo tentando não demonstrar. O próximo passo, se todos concordarem, é a assinatura do contrato e o início do acompanhamento médico. A doutora Patrícia explicou enquanto organizava os documentos. O valor combinado é de R$700 mil, pagos em parcelas mensais durante a gravidez, com um valor adicional na ocasião do parto. Rafael confirmou os termos financeiros e acrescentou uma condição que surpreendeu a todos.
Gostaria que Mariana ficasse hospedada na minha casa durante toda a gravidez. Tenho espaço de sobra, funcionários para ajudar com tudo que ela precisar e acho importante acompanhar de perto como está a saúde do bebê. Dona Amélia bateu palmas, empolgada com a ideia. Que maravilha! Assim eu posso cuidar de você pessoalmente, querida. Vai ser como ter uma filha morando conosco. Uma semana depois, Mariana estava parada na frente do portão eletrônico de uma mansão impressionante no bairro Alto de Pinheiros, com 2 malas contendo todas as suas roupas e pertences pessoais. A casa era ainda mais imponente do que ela tinha imaginado. 3 andares, jardim amplo com piscina, garagem para 6 carros e uma arquitetura moderna que mesclava elegância e aconchego. Dona Amélia a recebeu pessoalmente, fazendo questão de mostrar cada cômodo da casa e explicando que ela teria total liberdade para usar qualquer espaço. Seu quarto fica no 2º andar, bem pertinho do meu. Rafael prefere ficar no 3º andar, onde tem o escritório dele, mas você vai ver que ele é um rapaz muito educado e respeitoso, a senhora explicou enquanto subiam a escadaria de mármore. O quarto destinado a Mariana era maior que toda a sala da casa dos pais dela, com uma cama king size, closet espaçoso, banheiro privativo e uma varanda com vista para o jardim. Durante as primeiras semanas na mansão, Mariana foi se adaptando gradualmente àquela nova realidade. Dona Amélia fazia questão de mimá-la, preparando refeições especiais, comprando vitaminas importadas, agendando consultas com os melhores médicos da cidade. Você está carregando meu neto, querida. Nada é demais para garantir que vocês 2 estejam perfeitos, ela dizia sempre que Mariana tentava recusar algum cuidado especial. Rafael, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa, mas atenciosa, perguntando diariamente como ela estava se sentindo e se precisava de alguma coisa. Durante o café da manhã, que os 3 tomavam juntos na varanda dos fundos, ele sempre perguntava sobre os sintomas da gravidez e demonstrava um interesse genuíno em cada detalhe do desenvolvimento do bebê. Como foi a consulta ontem? O médico disse alguma coisa nova? Ele questionava enquanto lia os relatórios médicos com a atenção de quem realmente se importava. Gradualmente, Mariana foi percebendo que Rafael não era tão frio quanto aparentava ser no primeiro encontro. Durante as refeições, ele contava histórias sobre o trabalho, fazia piadas sutis que a faziam rir e demonstrava uma inteligência e um humor que ela não esperava encontrar. Quando descobriram que ela gostava de ler, ele fez questão de mostrar a biblioteca imensa que tinha no 2º andar, liberando acesso total aos livros e até mesmo encomendando títulos novos que ela mencionava ter interesse. Sempre acreditei que uma mente bem alimentada gera filhos mais inteligentes, ele justificava. Mas Mariana percebia que existia um cuidado genuíno por trás daquela explicação prática. Dona Amélia observava essas interações com um sorriso discreto, claramente satisfeita em ver o filho demonstrando interesse por alguém depois de tanto tempo sozinho. No final do 2º mês de gravidez, quando Mariana já se sentia completamente à vontade na rotina da casa, aconteceu um episódio que mudou um pouco a dinâmica entre ela e Rafael. Era uma noite de terça-feira e ela estava lendo na sala quando ouviu um barulho estranho vindo do escritório dele. Subiu para ver se estava tudo bem e encontrou Rafael debruçado sobre a mesa, com a cabeça entre as mãos, cercado de papéis e com uma expressão de cansaço que ela nunca tinha visto antes. "Está tudo bem?" Ela perguntou batendo levemente na porta, e ele levantou a cabeça, parecendo surpreso em vê-la ali. "Problemas no trabalho. Nada que você precise se preocupar", ele respondeu, mas Mariana notou que sua voz estava diferente, mais vulnerável. Sem pedir licença, ela entrou no escritório e foi até a pequena cozinha americana que havia no canto da sala, preparando um chá calmante que tinha aprendido a fazer com a mãe. "Às vezes a gente precisa parar um pouco e respirar", ela disse entregando a xícara para ele, e Rafael a olhou com uma expressão de surpresa e gratidão que fez o coração dela acelerar de um jeito que não esperava. A partir daquela noite no escritório, algo mudou sutilmente na relação entre Mariana e Rafael. Ele começou a procurá-la mais durante o dia, perguntando sua opinião sobre assuntos do trabalho ou simplesmente aparecendo na sala onde ela costumava ler para fazer companhia. "Você tem uma perspectiva interessante sobre as coisas", ele comentou numa tarde de quinta-feira,
depois que ela sugeriu uma solução criativa para um problema que ele estava enfrentando com um cliente difícil. Às vezes, quem está de fora consegue enxergar soluções que passam despercebidas para quem está muito envolvido na situação. Mariana sorriu, sentindo-se valorizada pela primeira vez em muito tempo. Não apenas como a pessoa que estava carregando seu filho, mas como alguém cuja opinião ele realmente respeitava e considerava importante. Dona Amélia observava essas mudanças com um contentamento óbvio, sempre encontrando desculpas para deixar os dois sozinhos. "Preciso sair para fazer umas compras. Vocês se viram aí", ela dizia com um sorrisinho maroto, saindo de casa por horas seguidas, quando antes raramente saía sem companhia. Durante esses momentos a sós, Rafael e Mariana conversavam sobre tudo: livros, filmes, sonhos, experiências de vida, e ela descobria um homem muito mais complexo e interessante do que imaginava. Ele contava sobre a pressão de comandar uma empresa desde muito jovem, sobre como se sentia solitário, mesmo tendo tudo que o dinheiro podia comprar, sobre o medo de não ser um bom pai, porque nunca teve um exemplo próximo para seguir. "Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e desde então sempre tive que ser forte e independente. Às vezes tenho medo de não saber como demonstrar carinho e cuidado da forma certa", ele confessou numa tarde de chuva, enquanto os dois tomavam café quente na varanda coberta. A primeira consulta médica em que Rafael decidiu acompanhar Mariana foi um marco na relação entre eles. Era a ultrassom de 12 semanas, quando finalmente seria possível ouvir os batimentos cardíacos do bebê com clareza. Rafael estava visivelmente nervoso na sala de espera, mexendo nas mãos e olhando o relógio a cada 2 minutos, numa demonstração de ansiedade que contrastava com sua postura sempre controlada. "Nunca pensei que ficaria tão nervoso por causa de um exame", ele admitiu para Mariana, que segurou a mão dele num gesto instintivo de apoio. Quando o médico colocou o gel na barriga dela e começou a mover o aparelho de ultrassom, o som rítmico e forte do coração do bebê ecoou pela sala, e Rafael ficou em silêncio absoluto, os olhos fixos na tela, onde uma pequena figura se mexia delicadamente. "É nosso filho", ele sussurrou, e Mariana percebeu que ele tinha usado a palavra nosso sem pensar, como se naquele momento eles fossem realmente uma família. Depois do exame, Rafael ficou diferente, mais próximo e carinhoso com Mariana. Começou a perguntar sobre as sensações que ela estava sentindo. Demonstrava preocupação genuína quando ela mencionava qualquer desconforto, e até mesmo comprou livros sobre gravidez para entender melhor o que estava acontecendo no corpo dela. Li que no 3º mês é normal sentir mais sono e ter mudanças no apetite. "Você está sentindo alguma coisa assim?", ele perguntava durante o jantar, e Mariana ficava tocada em perceber que ele realmente se importava com seu bem-estar, além do aspecto médico. Dona Amélia não perdia a oportunidade de comentar essas mudanças. "Meu filho está se transformando num verdadeiro pai de família", ela dizia para Mariana quando Rafael não estava por perto. Há anos não o via tão interessado e cuidadoso com alguém. Uma noite, no final do 3º mês de gravidez, Mariana acordou no meio da madrugada com uma dor estranha no estômago e um enjoo forte que a fez correr para o banheiro. Mesmo tentando ser silenciosa para não acordar ninguém, Rafael apareceu na porta do quarto dela alguns minutos depois, de pijama e com cara de preocupado. Ouviu um barulho. "Está tudo bem?", ele perguntou, e quando viu que ela estava pálida e trêmula, imediatamente a ajudou a voltar para a cama e trouxe um copo de água com açúcar. "Acho que foi só enjoo normal da gravidez", Mariana tentou tranquilizá-lo, mas ele não saiu do quarto até ter certeza de que ela estava bem. Ficou sentado na poltrona ao lado da cama, conversando baixinho sobre assuntos leves para distraí-la, até que o mal-estar passou completamente. "Você não precisa cuidar de mim assim", ela disse, mas ele balançou a cabeça com determinação. "Claro que preciso. Você está carregando meu filho. Isso te torna responsabilidade minha também." Foi numa tarde de sábado, quando Dona Amélia tinha viajado para visitar uma irmã em outra cidade, que aconteceu o primeiro momento realmente íntimo entre Rafael e Mariana. Ela estava na biblioteca, sentada numa poltrona grande lendo um romance, quando ele apareceu com 2 copos de suco natural que tinha preparado na cozinha. "Pensei que você pudesse estar com sede", ele disse, se sentando na poltrona ao lado dela, e os dois começaram a conversar sobre o livro que ela estava lendo.
A conversa fluiu naturalmente para assuntos mais pessoais, e Rafael contou sobre relacionamentos passados que não tinham dado certo, porque as mulheres se interessavam mais pelo dinheiro dele do que pela pessoa que ele realmente era. Com você, é diferente, ele disse olhando diretamente nos olhos dela. Você me trata como uma pessoa normal, não como um banco ambulante ou um troféu para ser conquistado. Mariana sentiu o coração acelerar com a intensidade daquele olhar e com a sinceridade das palavras dele. O clima entre eles foi ficando cada vez mais denso e carregado de uma tensão boa. E quando Rafael se inclinou para pegar o copo que estava na mesinha entre as poltronas, o rosto dele ficou muito próximo do dela. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles se olharam em silêncio, e Mariana podia sentir o perfume masculino dele misturado com o cheiro de sabonete que sempre a fazia pensar nele quando estava sozinha no quarto. Mariana, ele sussurrou o nome dela como se fosse uma pergunta, e ela não conseguiu responder com palavras, apenas se inclinou levemente na direção dele. O primeiro beijo foi suave e cuidadoso, como se Rafael tivesse medo de machucá-la ou de quebrar algum encanto frágil. Mas quando ela correspondeu, colocando a mão no rosto dele e aprofundando o contato, o beijo se tornou mais intenso e cheio de sentimentos que nenhum dos dois estava esperando. Quando se separaram, Rafael ficou olhando para ela com uma expressão de surpresa e confusão, como se não acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Isso não deveria ter acontecido, ele disse passando a mão pelos cabelos, claramente perturbado com a própria atitude. Não quero complicar as coisas entre nós, ou fazer você se sentir pressionada de alguma forma. Mariana sentiu uma pontada de dor no peito ao ouvir essas palavras, mas tentou disfarçar a decepção que tomou conta dela. Não se preocupe, eu entendo, ela respondeu tentando soar natural, mas por dentro estava sentindo uma mistura de tristeza e confusão que não sabia como lidar. Rafael se levantou da poltrona e saiu da biblioteca sem olhar para trás, deixando Mariana sozinha, com o gosto do beijo ainda na boca, e uma sensação estranha de que alguma coisa importante tinha começado e terminado ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, Rafael voltou a manter distância, sendo educado e atencioso, mas evitando ficar sozinho com Mariana ou tocar em assuntos que não fossem relacionados à gravidez e aos cuidados médicos. Ela tentava agir normalmente, mas não conseguia esquecer a sensação do beijo, nem a forma como ele tinha olhado para ela naquele momento. Dona Amélia, que retornou da viagem alguns dias depois, imediatamente percebeu que alguma coisa tinha mudado entre os dois. Vocês brigaram? Ela perguntou para Mariana numa manhã enquanto tomavam café juntas. Não, Dona Amélia. Só acho que ele está preocupado com o trabalho. Mariana respondeu, sem coragem de contar o que realmente tinha acontecido. A senhora a observou com atenção e assentiu, mas Mariana percebeu que ela não tinha acreditado na explicação e provavelmente sabia que existia algo mais acontecendo ali. Foi Dona Amélia quem tomou a iniciativa de tentar aproximar os dois novamente. Começou a criar situações onde Rafael e Mariana precisavam ficar juntos, como pedir para ele acompanhá-la às consultas médicas ou sugerir que os três fizessem atividades em família, como assistir filmes ou jantar em restaurantes especiais. Acho importante que vocês criem uma boa relação, ela justificava sempre que Rafael reclamava dessas sugestões. Afinal, vão ser ligados para sempre através do meu neto. Durante esses momentos forçados de convivência, Mariana percebia que Rafael lutava contra alguma coisa, como se estivesse travando uma batalha interna entre o que sentia e o que achava que deveria sentir. Às vezes ela flagrava ele olhando para ela com uma expressão carinhosa, mas quando percebia que tinha sido descoberto, imediatamente voltava a agir de forma profissional e distante. O 5º mês de gravidez trouxe mudanças visíveis no corpo de Mariana e com elas uma nova dinâmica na casa, que deixava Rafael visivelmente mais nervoso e atento a cada movimento dela. A barriga redonda já era impossível de esconder, e Dona Amélia fazia questão de comprar roupas bonitas e confortáveis para destacar a beleza da gravidez. Você está radiante, querida. Nunca vi uma gestante tão bonita. Ela comentava sempre que Mariana aparecia com uma roupa nova, e Rafael, que ouvia esses comentários, não conseguia disfarçar o olhar de admiração que dirigia a ela quando achava que ninguém estava vendo. Durante as refeições, ele observava discretamente como Mariana comia,
se certificando de que ela estava se alimentando bem, e sempre perguntava se estava sentindo algum desconforto ou se precisava de alguma coisa especial. Uma noite de quinta-feira, quando uma chuva forte caía lá fora criando aquele ambiente aconchegante que convida à intimidade, Rafael encontrou Mariana na sala de estar organizando as roupinhas de bebê que Dona Amélia tinha comprado durante a tarde. Ela estava sentada no tapete, cercada de pequenas peças coloridas, separando tudo por tamanho e tipo, com aquele cuidado maternal que já brotava naturalmente nela. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou, se sentando no chão ao lado dela, e juntos começaram a dobrar as roupinhas minúsculas que pareciam impossíveis de caber em um ser humano real. É estranho pensar que em alguns meses vai ter uma pessoa pequenina usando essas coisas. Mariana comentou, segurando um bode amarelo nas mãos, e Rafael assentiu, tocando levemente na barriga dela, como se quisesse sentir a presença do filho. Naquele momento, o bebê se mexeu com força, fazendo um movimento visível por baixo da blusa de Mariana, e Rafael ficou fascinado, observando aquela pequena vida se manifestando. "Posso?" ele perguntou, apontando para a barriga dela, e quando Mariana fez que sim com a cabeça, ele colocou as duas mãos sobre o local onde o bebê tinha se mexido. Segundos depois, outra movimentação aconteceu bem debaixo das palmas dele, e Rafael abriu um sorriso genuíno e emocionado que Mariana nunca tinha visto antes. "É incrível como ele já está forte e ativo", ele sussurrou sem tirar as mãos do lugar, e ela sentiu uma onda de carinho vendo aquele homem sempre tão controlado se derretendo por causa do filho que ela carregava. O momento estava tão íntimo e especial que quando Rafael levantou os olhos e encontrou o olhar dela, nenhum dos dois conseguiu resistir à atração que tinha crescido entre eles durante todos aqueles meses. O segundo beijo foi diferente do primeiro, mais intenso e carregado de todos os sentimentos que tinham ficado guardados desde aquela tarde na biblioteca. Rafael passou a mão no rosto dela com delicadeza, como quem toca algo muito precioso, e Mariana correspondeu com uma paixão que não sabia que existia dentro dela. Quando finalmente se separaram, ele apoiou a testa na dela e suspirou profundamente. "Eu não consigo parar de pensar em você", ele confessou em voz baixa, como se estivesse admitindo algo proibido. "Desde aquele dia na biblioteca, você está ocupando todos os meus pensamentos de uma forma que eu não esperava nem queria que acontecesse." Mariana sentiu o coração acelerar com aquela confissão, porque ela também tinha passado noites acordada pensando nele, imaginando como seria se aquela situação entre eles fosse real e não apenas um acordo comercial. Dessa vez, Rafael não fugiu depois do beijo. Em vez disso, ele ficou ali com ela, ajudando a terminar de organizar as roupinhas do bebê, enquanto conversavam sobre coisas íntimas e pessoais que nunca tinham compartilhado antes. Ele contou sobre o medo de não ser um bom pai, sobre como a ausência do próprio pai tinha deixado lacunas na formação dele, sobre a pressão de sempre ter que ser forte e bem-sucedido, sem nunca poder demonstrar vulnerabilidade. Mariana, por sua vez, falou sobre como se sentia especial sendo tratada com tanto cuidado e carinho, sobre como estava aprendendo a se valorizar através do olhar dele, sobre o medo de que tudo aquilo terminasse quando o bebê nascesse e ela tivesse que voltar para sua vida anterior. "Não quero que termine", Rafael disse, segurando a mão dela entre as suas. "Não sei ainda como vamos resolver isso, mas não quero que você saia da minha vida quando isso tudo acabar." Nas semanas seguintes, Rafael e Mariana viveram uma espécie de namoro secreto dentro da própria casa, sempre cuidando para que Dona Amélia não percebesse o que estava acontecendo entre eles. Ele passou a visitá-la no quarto à noite, depois que a mãe dormia, e os dois ficavam conversando baixinho até tarde, trocando carícias inocentes e beijos que foram ficando cada vez mais apaixonados. Durante o dia, tentavam manter a normalidade, mas qualquer pessoa atenta conseguia perceber a tensão sexual e o carinho que existia entre eles através de olhares cúmplices e pequenos gestos de cuidado. Rafael trazia flores para ela sem motivo aparente, inventava desculpas para tocá-la quando estavam na presença de outros, e Mariana retribuía com sorrisos especiais e atenções que deixavam claro que ele não era mais apenas o pai do bebê que ela carregava. Uma noite de sábado, quando Dona Amélia tinha ido dormir mais cedo por causa de uma dor de cabeça, Rafael e Mariana finalmente se entregaram completamente um ao outro. Ele apareceu no quarto dela depois da meia-noite
E dessa vez, não veio apenas para conversar. Tenho pensado em você o dia inteiro. Ele sussurrou encostando a testa na dela, e Mariana sentiu que não conseguia mais resistir àquela atração que tinha crescido tanto entre eles. Fizeram amor com delicadeza e paixão, ele sempre preocupado em não machucá-la ou incomodar o bebê, e ela se entregando completamente àquele homem que tinha aprendido a amar, sem perceber quando isso tinha acontecido. Foi a primeira vez de Mariana, e Rafael tratou esse momento com uma ternura e um cuidado que a fizeram sentir-se a mulher mais especial do mundo. Depois daquela noite, a relação entre eles mudou completamente. Rafael ficou mais carinhoso e próximo durante o dia, não se importando mais em demonstrar afeto na frente da mãe, que obviamente percebeu a mudança, mas preferiu não comentar nada diretamente. Ele começou a falar sobre o futuro de forma diferente, incluindo Mariana nos planos, e sugerindo que ela continuasse morando na casa, mesmo depois que o bebê nascesse. Você pode cuidar do nosso filho aqui, ter todo o conforto e apoio que precisa, e nós podemos tentar construir algo real juntos, ele disse numa manhã, enquanto tomava um café na varanda. Mariana se sentia nas nuvens, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo e a família que sempre sonhou ter. Mas a felicidade durou pouco tempo. Uma semana depois, durante um jantar de negócios em casa, Rafael recebeu alguns sócios importantes e Mariana percebeu como ele mudou de comportamento na presença deles. Quando um dos homens fez um comentário sobre a barriga de aluguel que estava hospedada na casa, Rafael não a defendeu nem corrigiu a forma desrespeitosa como tinham se referido a ela. Em vez disso, ele apenas mudou de assunto rapidamente, como se estivesse constrangido com a situação. Mariana sentiu uma punhalada no peito ao perceber que, na frente de outras pessoas do mundo dele, ela ainda era vista apenas como a mulher que estava carregando o filho dele por dinheiro, não como alguém especial ou importante na vida dele. Naquela mesma noite, depois que os convidados foram embora, Mariana confrontou Rafael sobre o que tinha acontecido durante o jantar. Por que você não disse nada quando aquele homem falou de mim daquele jeito? Ela perguntou com os olhos marejados, tentando entender por que ele tinha agido de forma tão fria. Rafael ficou na defensiva e respondeu de uma forma que quebrou o coração dela em pedaços. Mariana, não podemos esquecer qual é a realidade da nossa situação. Existe um contrato entre nós, existem expectativas profissionais, e eu não posso misturar meus sentimentos pessoais com obrigações legais. Ele passou a mão pelos cabelos claramente perturbado e continuou. O que aconteceu entre nós foi um erro. Eu me deixei levar pela proximidade e pela situação, mas isso não pode continuar. Não é justo com você nem comigo. As palavras de Rafael ecoaram no quarto como um balde de água fria, e Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. Tudo o que tinham vivido juntos, todos os momentos íntimos e as promessas sussurradas no escuro, tinham se tornado um erro que ele queria esquecer. Entendo. Ela conseguiu dizer com a voz embargada, mesmo sentindo que não entendia nada do que estava acontecendo. Você está certo. Foi um erro mesmo. Rafael pareceu machucado com a facilidade com que ela concordou, como se esperasse que ela lutasse um pouco mais por eles, mas já tinha tomado sua decisão e não havia volta. A partir daquela noite, ele voltou a tratá-la com a formalidade do início, educado e atencioso por causa do bebê, mas emocionalmente distante, como se nunca tivessem compartilhado nada além de um acordo comercial. Os últimos 2 meses de gravidez foram os mais difíceis emocionalmente para Mariana, que precisou aprender a conviver com Rafael, tratando-a apenas como uma conhecida educada, enquanto seu coração ainda sangrava pela rejeição que tinha sofrido. Ele voltou a ser o homem frio e calculista do primeiro encontro, cumprimentando-a formalmente pela manhã, perguntando sobre sua saúde de forma protocolar e se trancando no escritório durante a maior parte do dia para evitar qualquer tipo de proximidade. Dona Amélia percebia a tensão entre os dois, mas sempre que tentava abordar o assunto, tanto Rafael quanto Mariana mudavam de conversa rapidamente, deixando a senhora preocupada e confusa com a mudança drástica na dinâmica da casa, que tinha se tornado tão harmoniosa nos meses anteriores. Mariana tentava se manter forte e focada no bebê, mas as noites eram as piores, quando ficava sozinha no quarto, lembrando de como Rafael costumava visitá-la para conversar e trocar carinhos até altas horas.
Agora o corredor permanecia em silêncio, e ela só ouvia os passos dele quando subia para o escritório ou descia para tomar café pela manhã. Durante as consultas médicas, que ele voltou a acompanhar por obrigação, Rafael se comportava como um pai responsável, mas distante, fazendo as perguntas necessárias ao médico e tomando notas sobre os cuidados recomendados, mas evitando qualquer contato visual demorado com Mariana. O bebê está perfeito e ela está cuidando muito bem da saúde, o doutor comentava sempre, e Rafael apenas assentia educadamente, como se estivesse recebendo um relatório sobre um projeto de trabalho. No 8º mês, Mariana começou a sentir contrações esporádicas, que o médico explicou serem normais, mas que deixavam Rafael visivelmente nervoso sempre que aconteciam na presença dele. Numa tarde de segunda-feira, ela estava na sala lendo quando uma contração mais forte a fez gemer baixinho e se curvar sobre a barriga. Rafael, que passava pelo corredor naquele momento, entrou correndo na sala com uma expressão de pânico que não conseguiu disfarçar. "O que aconteceu? Você está bem? Preciso chamar o médico?" Ele disparou as perguntas sem respirar, e Mariana percebeu que por baixo de toda aquela frieza forçada, ele ainda se importava genuinamente com ela e com o bebê. "Foi só uma contração normal", ela explicou respirando fundo para relaxar, e Rafael ficou ali parado alguns segundos, claramente aliviado, antes de voltar à sua postura formal. "Se sentir qualquer coisa diferente, me avise imediatamente", ele disse saindo da sala, mas Mariana conseguiu ver nos olhos dele que ele tinha ficado assustado de verdade. Foi numa madrugada do final de agosto, 3 semanas antes da data prevista para o parto, que tudo começou a sair do controle. Mariana acordou por volta das 3 horas da manhã com uma dor intensa na lombar e uma sensação estranha de pressão no baixo ventre. No início pensou que fossem apenas as contrações normais que tinha sentido nos últimos dias, mas quando tentou se levantar para ir ao banheiro, sentiu um líquido quente escorrendo pelas pernas e percebeu que a bolsa tinha estourado. O pânico tomou conta dela quando percebeu que as contrações estavam vindo em intervalos muito curtos e com uma intensidade que a deixava sem ar. Conseguiu chegar até o corredor e gritar por socorro, e em questão de segundos tanto Rafael quanto Dona Amélia apareceram correndo ainda de pijama e com cara de quem tinha acabado de acordar. "O bebê está vindo", Mariana conseguiu dizer entre uma contração e outra, e Rafael imediatamente pegou o celular para ligar para o médico, enquanto Dona Amélia a ajudava a se vestir e pegava a bolsa que já estava preparada há semanas. "Doutor, é Rafael Mendes. Mariana está em trabalho de parto e as contrações estão muito próximas", ele falava no telefone com uma voz tensa que demonstrava o nervosismo que estava tentando controlar. O médico orientou que levassem ela imediatamente para o hospital, pois partos prematuros podiam ter complicações que exigiam acompanhamento especializado. Rafael carregou Mariana no colo até o carro, dirigiu em velocidade acima do permitido durante todo o trajeto e ficou segurando a mão dela, enquanto ela gemia de dor durante as contrações que vinham cada vez mais fortes e frequentes. No hospital, Mariana foi imediatamente levada para a sala de parto, e Rafael ficou do lado de fora, caminhando de um lado para outro como um leão enjaulado, perguntando a cada enfermeira que passava se havia alguma novidade. Dona Amélia tentava acalmá-lo, mas ela mesma estava visivelmente nervosa, rezando baixinho e torcendo as mãos sempre que ouvia algum grito de dor vindo da sala onde Mariana estava lutando para trazer o neto dela ao mundo. "Por que está demorando tanto? Não é normal demorar tanto tempo assim." Rafael falava mais para si mesmo do que para a mãe. E quando o médico finalmente apareceu com uma expressão séria, ele correu na direção dele, como se sua vida dependesse das notícias que ia receber. "O bebê nasceu bem e está saudável, mas Mariana teve algumas complicações durante o parto", o doutor explicou com aquele tom profissional que tentava ser tranquilizador, mas que só aumentava a ansiedade de quem ouvia. "Ela perdeu muito sangue devido a uma hemorragia pós-parto, e embora já tenhamos controlado a situação, ela ficou muito debilitada. Vai precisar de alguns dias de internação para se recuperar completamente." Rafael sentiu as pernas bambas e teve que se apoiar na parede para não cair, a realidade do que tinha acontecido atingindo-o como um soco no estômago. Dona Amélia começou a chorar baixinho, mais de alívio que de desespero, e fez o sinal da cruz várias vezes,
agradecendo por todos estarem vivos e relativamente bem. Quando finalmente puderam ver Mariana, ela estava pálida como uma folha de papel, com soro no braço e uma expressão de cansaço extremo que partia o coração de quem olhava. Mas seus olhos brilhavam com uma alegria única quando ela segurava o bebê nos braços. Um menino pequeno, mas perfeito, que chorava com força, demonstrando que tinha vindo ao mundo com saúde e disposição para viver. Ele é lindo, Dona Amélia sussurrou, tocando delicadamente no rostinho do neto. E Rafael ficou parado ao lado da cama, observando aquela cena com uma mistura de emoções que não conseguia processar. Ver Mariana tão fraca, mas tão determinada a cuidar do filho dele, mesmo depois de ter passado por um parto difícil e perigoso, mexia com alguma coisa profunda dentro do peito dele. Você precisa descansar, Rafael disse, se aproximando da cama e tocando levemente no braço dela. A primeira demonstração de carinho físico que tinha feito em 2 meses. O bebê vai ficar bem. Os enfermeiros vão cuidar de tudo. Você só precisa se recuperar agora. Mariana olhou para ele com uma expressão cansada, mas grata, e entregou o bebê nos braços dele pela primeira vez. Rafael segurou o filho com uma delicadeza extrema, como se estivesse carregando algo feito de cristal, e quando o bebê abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para ele, sentiu uma onda de amor paternal tão intensa que chegou a embaçar sua visão. Naquele momento, percebeu que não conseguia mais fingir que Mariana era apenas uma estranha que tinha ajudado a realizar seu sonho de ser pai. Durante os 5 dias que Mariana ficou internada, Rafael praticamente morou no hospital, chegando de manhã cedo e só saindo à noite quando os médicos garantiam que ela estava estável. Ele ajudava os enfermeiros com os cuidados do bebê, aprendia a trocar fraldas e dar mamadeira e observava com admiração como Mariana, mesmo debilitada, insistia em amamentar e cuidar do filho sempre que tinha forças para isso. Ela é uma mãe incrível, uma das enfermeiras comentou com Rafael numa tarde. É raro ver alguém tão dedicado e carinhoso, mesmo depois de um parto complicado como o dela. Essas palavras ecoaram na mente dele, fazendo-o perceber que Mariana não estava apenas cumprindo um contrato, mas demonstrando um amor maternal genuíno que ia muito além de qualquer obrigação legal. Na véspera da alta hospitalar, Dona Amélia puxou Rafael para uma conversa particular no corredor. Meu filho, não sei o que aconteceu entre vocês dois, mas estou vendo uma mulher maravilhosa se afastando da nossa família e você se comportando como um idiota orgulhoso que não consegue admitir o que realmente sente. Ela disse com aquela franqueza que só as mães têm coragem de usar. Aquela menina quase morreu trazendo seu filho ao mundo, e mesmo assim só pensa no bem-estar dele. Se você deixá-la ir embora sem lutar pelo que vocês tinham, vai se arrepender pelo resto da vida. Rafael ouviu as palavras da mãe em silêncio, sabendo que ela estava certa, mas ainda lutando contra o medo de se entregar completamente a alguém e acabar se machucando como tinha acontecido em relacionamentos anteriores. A volta para casa foi cercada de cuidados especiais e uma tensão emocional que todos conseguiam sentir no ar. Rafael contratou uma enfermeira particular para ajudar Mariana durante as primeiras semanas de recuperação. Transformou um dos quartos do térreo em berçário completo para evitar que ela precisasse subir escadas e organizou toda a rotina da casa em função das necessidades dela e do bebê. Mariana, ainda fraca, mas determinada a não parecer um fardo para ninguém, tentava fazer mais do que conseguia e sempre recusava ajuda, criando uma atmosfera de preocupação constante que deixava Rafael observando cada movimento dela com atenção redobrada. Você não precisa provar nada para ninguém, Dona Amélia dizia sempre que a flagrava, tentando organizar as coisas sozinha. Acabou de passar por um parto difícil. É natural que precise de tempo para se recuperar completamente. Durante as primeiras noites em casa, o bebê chorava muito, como é normal nos recém-nascidos, e Mariana insistia em levantar todas as vezes para cuidar dele, mesmo quando a enfermeira se oferecia para fazer isso. Rafael ouvia o choro do quarto dele no andar de cima e ficava acordado prestando atenção aos sons que vinham de baixo, pronto para descer correndo se percebesse que alguma coisa estava errada. Numa madrugada de quinta-feira, quando o bebê chorou por mais de 1 hora seguida e Mariana parecia não conseguir acalmá-lo, Rafael desceu discretamente para ver se podia ajudar. Encontrou ela caminhando pela sala,
com o bebê no colo, cantarolando baixinho uma canção de ninar, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto de cansaço e frustração por não conseguir fazer o filho parar de chorar. Deixa eu tentar, Rafael disse, se aproximando devagar, e Mariana entregou o bebê para ele sem resistir, claramente exausta demais para ter orgulho naquele momento. Rafael pegou o filho nos braços e começou a caminhar pela sala, balançando-o suavemente e falando com voz baixa e calma, até que gradualmente o choro foi diminuindo e o bebê finalmente relaxou e dormiu. Quando olhou para Mariana, viu que ela tinha se sentado no sofá e estava observando a cena com uma expressão de gratidão e algo mais que ele não conseguia identificar. Obrigada, ela sussurrou, e Rafael sentiu uma vontade quase irresistível de se sentar ao lado dela, abraçá-la e pedir desculpas por toda a frieza dos últimos meses. Mas em vez disso, apenas colocou o bebê no berço e disse boa noite educadamente, voltando para o quarto com o coração apertado por estar desperdiçando a chance de consertar as coisas entre eles. Na semana seguinte, enquanto Mariana tomava sol na varanda com o bebê, Rafael a observou através da janela do escritório e percebeu algo que o atingiu como um raio. Ela estava cantando baixinho para o filho, com aquele sorriso maternal que deixava o rosto dela iluminado, completamente entregue àquele momento de cuidado e carinho. Não estava cumprindo uma obrigação contratual ou fingindo um sentimento que não tinha. Estava genuinamente apaixonada pelo bebê e feliz em cuidar dele. Naquele instante, Rafael entendeu que tinha cometido o maior erro da vida ao classificar os sentimentos que existiam entre eles como algo errado ou inconveniente. Mariana não era uma mulher interesseira tentando se aproveitar da situação. Era alguém que realmente se importava com ele e com o filho que tinham criado juntos, e ele tinha jogado tudo fora por medo de se entregar a algo verdadeiro. Naquela mesma noite, depois que todos foram dormir, Rafael ficou acordado no escritório pensando em como abordar Mariana e tentar recuperar o que tinham perdido. Estava com medo de que ela não quisesse mais saber dele romanticamente, que tivesse aceitado a rejeição e seguido em frente emocionalmente. Por volta das 2 da manhã, ouviu o bebê chorar e decidiu descer para ajudar, usando isso como desculpa para ter uma conversa com ela. Encontrou Mariana na cozinha preparando uma mamadeira, ainda de camisola e com o cabelo solto, uma imagem doméstica e maternal que fez o coração dele acelerar. Não conseguia dormir mesmo, deixa eu ajudar, ele disse pegando o bebê que estava no bebê conforto sobre a mesa. Você não precisa acordar todas as vezes que ele chora, Rafael, ela respondeu, sem olhar diretamente para ele. Sei que você trabalha muito e precisa descansar. Mariana, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, Rafael disse enquanto dava a mamadeira para o bebê, que sugava o leite com fome. Ela ficou tensa, claramente esperando alguma notícia relacionada ao fim do contrato ou aos arranjos legais que ainda precisavam ser finalizados. Pode falar, ela disse continuando a organizar as coisas da cozinha, mas Rafael percebeu que ela estava prestando atenção em cada palavra. Eu cometi um erro terrível quando disse que o que aconteceu entre nós foi um engano, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. A verdade é que você mexeu comigo de uma forma que eu não esperava, e isso me assustou porque nunca tinha sentido algo tão intenso por alguém. Quando aqueles homens falaram de você daquele jeito, eu deveria ter te defendido. Deveria ter deixado claro que você não é apenas alguém que estou pagando por um serviço. Mariana parou de mexer nas coisas e se virou para olhar para ele, o rosto demonstrando uma mistura de surpresa e cautela. Por que está me dizendo isso agora? Ela perguntou com a voz baixa, como se tivesse medo da resposta. Rafael respirou fundo antes de continuar, sabendo que aquela era sua única chance de consertar as coisas entre eles. Porque quase te perdi no hospital, e isso me fez perceber que você não é só a mãe do meu filho. Você é a mulher que eu amo, e não quero perder de jeito nenhum, ele disse olhando diretamente nos olhos dela. Sei que não mereço uma segunda chance depois de como te tratei, mas estou pedindo mesmo assim. Não quero que você vá embora quando isso tudo terminar. Quero que fique aqui comigo e com nosso filho como uma família de verdade. As palavras de Rafael ecoaram na cozinha silenciosa, e Mariana ficou alguns segundos sem conseguir responder, processando tudo o que tinha acabado de ouvir. Como eu posso ter certeza de que você não vai mudar de ideia de novo quando alguma coisa te assustar?
Ela perguntou com os olhos marejados, a voz tremendo de emoção. Como eu sei que você realmente me quer aqui e não está só se sentindo culpado pelo que aconteceu no hospital? Rafael entendeu que ela tinha todo o direito de desconfiar dele depois da forma como tinha se comportado e sabia que precisava provar com ações, não apenas com palavras, que estava falando sério sobre construir um relacionamento real com ela. Porque eu passei esses últimos 2 meses sendo o homem mais infeliz do mundo, fingindo que não me importava com você enquanto morria de vontade de estar ao seu lado todos os dias. Ele respondeu com uma sinceridade que fez o coração de Mariana acelerar. Porque quando vi você no hospital, fraca, mas lutando para cuidar do nosso filho, entendi que você é a mulher mais corajosa e especial que já conheci na vida. E porque não consigo mais imaginar um futuro onde você não esteja presente. Ele se aproximou dela devagar, sempre segurando o bebê que tinha adormecido nos braços dele, e estendeu a mão livre para tocar o rosto dela. Eu te amo, Mariana. Não como um acordo comercial, não por gratidão, mas porque você se tornou a pessoa mais importante da minha vida, sem eu perceber quando isso aconteceu. Mariana deixou as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto enquanto Rafael falava, sentindo que todas as feridas emocionais dos últimos meses estavam sendo curadas com aquelas palavras que ela tinha sonhado em ouvir. Eu também te amo, ela sussurrou, tocando a mão dele que estava em seu rosto. Mesmo quando você estava sendo frio comigo, mesmo quando eu tentava me convencer de que tinha sido só um erro, eu continuava te amando e esperando que você percebesse que nós podíamos ser uma família de verdade. Rafael sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno e feliz que transformou completamente a expressão do rosto dele, e se inclinou para beijá-la suavemente, tomando cuidado para não acordar o bebê que dormia tranquilamente entre eles. Foi nesse momento que Dona Amélia apareceu na porta da cozinha, atraída pelo choro do bebê que tinha ouvido do quarto dela, e encontrou os dois se beijando com o neto, dormindo nos braços de Rafael. Finalmente, ela exclamou baixinho, mas com uma alegria óbvia na voz. Eu sabia que vocês iam perceber que foram feitos um para o outro. Só estavam demorando demais para admitir o óbvio. Rafael e Mariana se separaram rindo, um pouco constrangidos por terem sido pegos naquele momento íntimo, mas felizes em ver que Dona Amélia estava claramente aprovando o relacionamento que estava nascendo entre eles. Mãe, você sempre soube que eu estava apaixonado por ela? Rafael perguntou ainda segurando Mariana pela cintura. Querido, todo mundo sabia menos vocês dois. Era óbvio desde o primeiro dia que vocês eram perfeitos um para o outro. A partir daquela noite, tudo mudou na casa da família Mendes. Rafael voltou a ser carinhoso e presente, não apenas como pai, mas como companheiro de Mariana, e ela floresceu novamente, voltando a sorrir com naturalidade e se sentindo verdadeiramente em casa naquele lugar. Dona Amélia ficou radiante em ver o filho feliz e em poder tratar Mariana oficialmente como a nora que sempre quis ter. Agora sim nossa família está completa, ela dizia sempre que via os três cuidando do bebê juntos. Alguns dias depois, Rafael procurou o advogado que tinha redigido o contrato original e pediu para que fosse cancelado oficialmente. Não quero mais nada que lembre que um dia isso foi um acordo comercial, ele explicou para Mariana. A partir de agora, somos uma família construída por amor, não por papéis ou obrigações legais. 3 meses depois do nascimento do pequeno Gabriel, nome escolhido em homenagem ao avô paterno que Rafael mal tinha conhecido, a casa da família Mendes respirava uma harmonia que todos podiam sentir no ar. Mariana tinha se recuperado completamente do parto e florescido no papel de mãe e companheira, cuidando do bebê com uma naturalidade que impressionava a todos e trazendo uma alegria contagiante para aquela família que antes parecia incompleta. Rafael se transformou num pai dedicado e apaixonado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com habilidade que ninguém esperava dele e passando horas observando cada pequeno gesto do filho como se fosse um milagre acontecendo diante dos olhos dele. Dona Amélia, por sua vez, estava vivendo o melhor momento da vida, finalmente podendo exercer o papel de avó que sempre sonhou e vendo o filho mais feliz do que jamais tinha visto em todos os anos que se passaram desde a morte do marido. Durante uma manhã ensolarada de dezembro,
Enquanto Mariana dava banho no bebê e Rafael organizava as roupinhas limpas, ele parou o que estava fazendo e ficou observando aquela cena doméstica com uma sensação de completude que nunca tinha experimentado antes. "Sabe o que estou pensando?" Ele disse, se aproximando da banheira onde Mariana segurava Gabriel com cuidado, e ela olhou para ele com curiosidade. "Estou pensando que não conseguimos mais viver um sem o outro, que somos uma família de verdade em todos os aspectos e que está na hora de oficializarmos isso de uma vez por todas." Mariana sentiu o coração acelerar, porque sabia exatamente o que ele estava insinuando, mas não queria criar expectativas antes de ter certeza. "O que você está querendo dizer?" ela perguntou, tentando manter a voz calma, mas Rafael conseguia ver a ansiedade esperançosa nos olhos dela. "Estou dizendo que quero me casar com você." Rafael falou, se ajoelhando ao lado da banheira e pegando a mão livre dela. "Não por causa do Gabriel, não por convenção social, mas porque você é a mulher que eu escolho para dividir toda a minha vida. Quero que você seja minha esposa oficialmente. Quero que tenha meu sobrenome. Quero envelhecer ao seu lado e criar nosso filho juntos." Mariana deixou as lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto enquanto segurava Gabriel com uma mão e apertava a mão de Rafael com a outra. "Claro que eu aceito." Ela sussurrou com a voz embargada de emoção. "Não existe nada no mundo que eu queira mais do que isso." Rafael se levantou e a beijou suavemente, tomando cuidado para não atrapalhar o banho do bebê, mas transmitindo todo o amor e toda a certeza que sentia em relação ao futuro que iriam construir juntos. Dona Amélia, que tinha ouvido a conversa da porta do banheiro, entrou correndo com os olhos brilhando de alegria. "Eu sabia que esse dia ia chegar," ela exclamou, abraçando os dois e fazendo carinho no netinho que estava na banheira, brincando com os dedinhos na água morna. "Finalmente vou ter o casamento que sempre sonhei para o meu filho, e com a nora perfeita que eu escolheria se pudesse." A partir daquele momento, a casa se transformou numa correria organizada de preparativos para o casamento, que Rafael insistiu que fosse realizado o mais rápido possível. "Já perdemos tempo demais, fingindo que não nos amávamos." Ele dizia sempre que alguém sugeria um prazo mais longo. "Quero que Mariana seja oficialmente minha esposa antes que Gabriel complete 6 meses." O casamento aconteceu numa tarde de janeiro, numa cerimônia íntima e elegante, realizada no jardim da própria casa, decorada com flores brancas e douradas que criavam um ambiente romântico e acolhedor. Mariana usava um vestido simples, mas deslumbrante, que realçava sua beleza natural e a alegria que irradiava de cada poro da pele. Rafael, impecável num terno azul marinho, não conseguia parar de sorrir enquanto esperava a noiva chegar até o altar improvisado debaixo da pérgola florida. Dona Amélia segurava Gabriel no colo, o bebê vestido com uma roupinha especial para a ocasião, e não conseguia conter as lágrimas de felicidade vendo aquela família se unindo oficialmente. Estavam presentes apenas os familiares mais próximos e alguns amigos íntimos, exatamente como Mariana e Rafael tinham planejado, priorizando o significado da cerimônia sobre qualquer ostentação desnecessária. Quando chegou o momento dos votos, Rafael segurou as mãos de Mariana e falou com uma sinceridade que emocionou todos os presentes. "Mariana, você entrou na minha vida como um presente inesperado, transformou minha casa num lar cheio de amor, me ensinou que família não é só sangue, mas também escolha. Prometo amar você e nosso filho acima de tudo, proteger nossa família com minha vida e nunca mais deixar o medo me impedir de demonstrar o quanto vocês significam para mim." Mariana, com a voz embargada mas firme, respondeu: "Rafael, você me deu muito mais do que eu jamais sonhei. Um lar, uma família, um amor verdadeiro e a chance de ser mãe do homenzinho mais lindo do mundo. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, cuidar de você e do nosso Gabriel com todo o amor que existe no meu coração e construir junto com você uma vida cheia de felicidade e cumplicidade." Depois da cerimônia, durante a festa simples mas alegre que aconteceu no jardim da casa, Rafael puxou Mariana para uma dança especial, enquanto Dona Amélia cuidava de Gabriel, que dormia tranquilamente no colo da avó. "Como você está se sentindo, senhora Mendes?" ele perguntou sussurrando no ouvido dela enquanto dançavam, e Mariana riu daquele tratamento novo que ainda estava se acostumando a ouvir. "Estou me sentindo a mulher mais feliz e sortuda do mundo," ela respondeu, apoiando a cabeça no ombro dele.
Nunca imaginei que minha vida podia ser tão perfeita quanto está sendo agora. Rafael apertou ela mais forte nos braços, respirando o perfume dos cabelos dela e agradecendo silenciosamente ao destino por ter colocado aquela mulher incrível no caminho dele da forma mais inesperada possível. Nos meses que se seguiram ao casamento, a família Mendes encontrou uma rotina perfeita que combinava trabalho, cuidados com o bebê e momentos de intimidade entre o casal. Rafael passou a trabalhar mais de casa para poder acompanhar o crescimento do filho, e Mariana descobriu uma paixão por decoração, transformando gradualmente todos os cômodos da mansão num ambiente ainda mais aconchegante e familiar. Gabriel crescia saudável e alegre, um bebê risonho que já demonstrava ter puxado a doçura da mãe e a determinação do pai. Ele vai ser um homem especial, Dona Amélia sempre comentava, vendo o netinho engatinhar pela casa e explorando cada cantinho com curiosidade. Com pais como vocês não tem como dar errado. Uma noite, quando Gabriel já estava com 10 meses e começava a ensaiar as primeiras palavras, Rafael e Mariana estavam na varanda observando as estrelas depois de colocar o bebê para dormir. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael perguntou, abraçando a esposa por trás e apoiando o queixo no ombro dela. Mariana pensou por um momento antes de responder, repassando mentalmente toda a jornada que tinham percorrido desde o primeiro encontro na clínica até aquele momento de paz absoluta. Não me arrependo de nada, ela disse, se virando nos braços dele para olhar diretamente em seus olhos. Cada dificuldade, cada momento de dúvida, cada lágrima que derramei valeu a pena para chegar até aqui. Somos prova de que, às vezes, o destino usa os caminhos mais inesperados para nos levar exatamente onde precisamos estar. Rafael sorriu e beijou a testa dela com carinho, sabendo que ela estava certa e que tinham construído algo sólido e verdadeiro a partir de uma situação que poderia ter sido apenas comercial e fria. Eu te amo mais a cada dia que passa, ele sussurrou, e Mariana sentiu o mesmo calor no peito que sentia desde a primeira vez que ele tinha dito essas palavras para ela. E eu te amo mais do que todas as palavras do mundo conseguem expressar, ela respondeu, selando aquela declaração com um beijo que prometia muito mais anos de felicidade pela frente. E assim termina nossa história de hoje, queridos ouvintes, uma prova de que o amor verdadeiro pode nascer nas circunstâncias mais inesperadas e transformar vidas de formas que nunca imaginamos possíveis. Mariana encontrou muito mais do que estabilidade financeira. Encontrou uma família que a acolheu de coração aberto e um amor que mudou completamente sua perspectiva sobre a vida. Rafael descobriu que a felicidade não está nas conquistas profissionais ou no dinheiro acumulado, mas na capacidade de amar e ser amado por pessoas especiais que tornam cada dia mais significativo. E Dona Amélia realizou o sonho de ver o filho feliz e de ganhar a filha e o neto que sempre desejou ter. Lembrem-se sempre de que o amor verdadeiro não escolhe lugar nem momento para aparecer, mas quando chega, transforma tudo ao redor e nos ensina que vale a pena acreditar em finais felizes. Obrigado por acompanharem mais uma história aqui no canal. Deixem seu like se ela tocou o coração de vocês. Se inscrevam para não perder as próximas histórias e compartilhem com alguém que precisa acreditar que o amor ainda existe. Comentem aqui embaixo contando o que acharam dessa história de Mariana e Rafael e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor e felicidade. Até a próxima!